Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Sua irmã Luzia Trindade traga a reflexão de hoje, Lucas capítulo 13. Que palavra tremenda, né, minhas irmãs? Que palavra! Lucas, ele fala de vários assuntos. Ele fala a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé, né? Ele fala da parábola da figueira estéril, a cura de uma enferma, de uma mulher enferma, né? A parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a porta estreita e a mensagem de Jesus a Herodes e o lamento sobre Jerusalém. Então, são vários assuntos, mas algumas coisas nos chamam a atenção. Aqui no começo, a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Vamos dar início. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Enquanto eu estou falando, que teu Espírito Santo esteja ministrando na vida de cada um, inclusive na minha, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e paira teu Espírito Santo sobre nós e vai falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não, não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém. Então, Jesus está dando uma chamada aqui, né? Ele está dizendo assim, porque eles achavam, porque Pilatos tinha misturado o sangue deles, né? No sacrifício. Então, eles achavam que aquilo era porque tinha sido um pecado muito grande que eles tinham cometido, por isso que aconteceu aquilo com eles, né? Mas Jesus fala que não, né? Que não. E se nós não nos arrependermos, seremos eliminados, mortos, como eles foram, né? Então, não importa, às vezes a gente julga a morte de alguém. Ele se enforcou, então tá no inferno. Nossa, que tragédia que aconteceu naquela família. Deviam estar em pecado, né? Então, quando você julga, Deus fala, ei, olha para você, né? Então, eu preciso olhar para mim. Senhor, tem de misericórdia de mim, né? Eu estou julgando. E se eu não me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas, né? Nós vamos ter a morte eterna. Ele não está falando aqui da morte física, mas da morte eterna, né? Então, é um recado para mim e para você. E ele continua aqui, né? A figueira estéril, nada mais, essa parábola, é para nos dar um exemplo. Olha, eu não vou ler, mas enfim, ele procurou frutos e não encontrou frutos. E ele mandou cortar. Aí o agricultor disse, não, senhor, deixa eu pôr adubo, deixa eu tentar mais esse ano. Aí, se não der fruto, o senhor corta, manda cortar. É uma parábola. O que ele está querendo dizer com essa parábola? Ei, eu estou permitindo que você seja adubado com a palavra de Deus, né? Eu estou permitindo, mas você precisa dar fruto, precisa mudar de vida, precisa de mudar de atitude. Muitas vezes a gente quer com as mesmas atitudes coisas diferentes. Com as mesmas atitudes eu só vou ter os mesmos problemas que eu sempre tive. Nós temos que mudar o nosso interior, nós temos que mudar a nossa vida, né?
para poder sermos abençoados. Nós precisamos dar fruto, né? Para o Senhor. Nós precisamos pregar a palavra, falar da palavra. Hoje em dia todo mundo está tendo vergonha de pregar a palavra, de falar a palavra. Porque o certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo, né? Então, você tem que respeitar todo mundo. Tudo bem, respeito sim, mas a palavra de Deus precisa ser pregada, né? E aí depois ele fala a cura dessa mulher enferma, né? Olha o que a gente percebe aqui. Olha o que ele estava falando no versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Olha, é Jesus falando. Ele estava ensinando e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Então, muitas enfermidades é um espírito de enfermidade sobre a pessoa, né? Olha, 18 anos aquela mulher estava enferma. Com certeza tinha pecado, né? Quem não tem? Com certeza, provavelmente ela estava muito amagoada, porque geralmente é a mágoa. É esse tipo de pecado que nos traz enfermidade, né? Então, há 18 anos. E aí ele curou essa mulher. E o povo ali ficou... O povo não, os... Como é que a gente fala? Os chefes da sinagoga, né? Eles é que ficaram revoltados por Jesus curar no sábado. Ele estava pouco ligando para a mulher. O negócio deles era respeitar a lei não podia curar. E o Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas. Quer dizer, fica preocupado com lei e não faz aquilo que é para fazer, né? Ter amor no coração, misericórdia pelas pessoas, né? Então, a lei é para cumprir, sim, mas tem hora que o amor tem que falar mais alto do que a lei, né? E ele continua falando, né, da pregação da palavra, que é como um grão de mostarda, né? Que ela cresce e faz-se uma árvore, as aves do céu aninham-se nos seus ramos, né? Então, é semelhante o reino de Deus, é semelhante esse grão de mostarda, pequeno, mas ele cresce. É igual aqui também do fermento. Olha, guardou, né, na farinha e ele cresceu. Então, a palavra de Deus você lança e é Deus que vai encarregar de dar o crescimento, de aumentar, dessa palavra falar ao coração, não é? Então, e aí ele vai, né, nos aconselhando para a gente esforçar a entrar pela porta estreita, né? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar, né, no céu. Ah, Jesus, misericórdia. E ele fala, não te conheço, né? Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Então, é uma reflexão para mim. Luzia, você está dando fruto? Luzia, como é que está a tua vida com Deus? É uma reflexão para mim, né? É uma reflexão para você. Não vamos olhar para os outros, não vamos criticar, mas vamos sim, né, ler a palavra e praticar a palavra de Deus. Amém? Essa era a palavra, né, do Senhor para nós, né, no dia de hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe poderosamente, você e toda a tua casa.